Olá pessoal! E aí, vamos falar sobre cores? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, de uma série que eu estou trazendo aqui, em que cada vídeo eu falo de uma paleta do método sazonal expandido. E nesses vídeos a gente explora essa paleta em detalhes, as principais características dela, as recomendações para as pessoas daquela paleta, como combinar as cores, como sair da paleta. Enfim, o objetivo desses vídeos é não deixar nenhuma dúvida de como usar a sua paleta na prática. E hoje eu vou falar especificamente da paleta de Primavera Brilhante. Então vem comigo que eu te conto tudo. Então, pessoal, antes de mais nada, eu tenho um recado bem legal para você que está querendo comprar aí alguns itens, mas sem gastar muito. Quem não gosta de desconto? E esse recado tem a ver justamente sobre isso. Eu quero indicar para vocês o site Cuponomia. Esse site reúne os melhores cupons de desconto da internet. E além de cupons, ele oferece também cashback. Então, sempre que você fizer uma compra, você vai ter um percentual do seu dinheiro de volta lá na sua conta da Cuponomia. E se você se cadastrar agora pelo link aqui na descrição, você já ganha R$ 5 de saldo na sua conta e você pode sacar assim que acumular R$ 20 de crédito. Então não dá para perder, gente. Já corre lá e se cadastra agora. Então, conforme eu falei, hoje é dia da gente falar da paleta de Primavera Brilhante. Então a gente começou essa série de vídeos aqui embaixo no Outono Suave e estamos girando aqui no sentido horário. Então já falamos de todas as paletas de outono e de todas as paletas de inverno. Então, se você quer saber sobre essas paletas, já tem uma playlist bem completinha, vou deixar o link aqui na descrição. E hoje, oficialmente, a gente entra na estação de primavera pela paleta de Primavera Brilhante. Então, essa paleta, ela é uma paleta de transição, né, entre a estação de inverno e de primavera. Então, é uma paleta que possui cores muito vivas, muito pigmentadas, né? Como a gente está saindo do inverno brilhante, né, que também tinha essas cores pigmentadas, entrando na estação de primavera. Mas antes de mais nada, eu sempre gosto de lembrar de um conceito muito importante para a gente entender todas as paletas e todas as cores, né? E saber como usá-las na prática. Se trata do conceito das 3 características principais que todas as cores possuem. São elas: temperatura, que pode ser quente ou fria, intensidade, que pode ser suave ou brilhante, e profundidade, que pode ser clara ou escura. Então, todas as paletas do método sazonal expandido vão ter essas características aí em maior ou menor proporção. E cada uma das paletas vai ter um desses aspectos como o principal. E sempre o parâmetro principal da cartela vem no sobrenome dela. Então, como a gente vai falar hoje da Primavera Brilhante, a gente já sabe que a principal característica das cores dessa paleta é serem brilhantes. E quando eu falo brilhantes, eu não me refiro a brilho, né? Shine, brilhar mesmo, né? Propriamente dito. O brilhante dessa paleta se refere à saturação das suas cores. As cores dessa cartela não são nada acinzentadas, nada suaves. Elas são totalmente pigmentadas realmente. Então essa é a principal característica dessa paleta, a sua intensidade muito brilhante. A característica secundária dessa paleta já é uma característica que ela compartilha ali com todas as demais paletas da estação de primavera, que é a característica da temperatura quente. Porém, como ela é uma cartela de transição, né, a gente está saindo do inverno, a temperatura dessa cartela não é tão intensa assim, né? É uma temperatura neutra quente. Então as cores elas já têm essa tendência a um lado mais quente, mas não são extremamente quentes, como primavera quente, por exemplo. E a terceira característica mais importante dessa paleta é a profundidade. E na profundidade, essa paleta, como todas as outras de primavera, elas tendem mais para o lado mais claro, para cores mais claras do que para cores mais escuras. Porém, dentre todas as cartelas de primavera, essa é a menos clara, vamos dizer assim, né? É a que está mais no meio da escala entre clara e escura. As demais, né, primavera quente e primavera clara, são muito mais claras do que a primavera brilhante. Então, apesar dela tender ao lado mais claro do espectro, né, é uma paleta que a gente já consegue observar, né, até nas mulheres dessa paleta, características de maior profundidade. E como eu já comecei a falar, né, quais são as características das mulheres com a paleta de primavera brilhante? A primeira característica, a principal que a gente vai enxergar primeiro, é a mesma característica da paleta, né? Porque a harmonia está na repetição. Então, a principal característica dessas mulheres é ter cores intensas, assim como a cartela.
Essas mulheres terão cabelos, olhos muito pigmentados, com cores muito vivas. Não terão aspectos acinzentados na sua fisionomia. E a característica secundária que a gente vai ver nessas mulheres é a temperatura neutra quente. Isso é o que diferencia a primavera brilhante da cartela de inverno brilhante, né? Enquanto a primavera brilhante, a temperatura é neutra quente, inverno brilhante, as mulheres têm subtons neutros frios. Essa é a principal diferença entre as duas paletas e é assim que a gente vai conseguir diferenciar. Então a gente vai ter que observar aí os detalhes, a sutileza para conseguir diferenciar as mulheres dessas duas paletas. A terceira característica, como eu falei, né, é a profundidade. Porém, como nessa cartela as mulheres tendem a profundidades mais neutras, a gente vai observar, sim, mulheres com cabelos mais escuros ou olhos mais escuros nessa paleta também. Então, devido a essa diversidade, né, no aspecto profundidade dessa paleta, as belezas, né, as mulheres de primavera brilhante vão ter belezas muito diversas, diversificadas. Não é algo muito padronizado, sabe? A gente vê desde peles claras e cabelos claros até peles mais escuras, cabelos mais escuros. Então tem todo um range aí de belezas diferentes na primavera brilhante. Porém, todas compartilham, né, dessas características de intensidade e temperatura neutra quente. Outra característica importante, né, de todas as paletas é o contraste pessoal. Para quem não sabe ainda o que é contraste pessoal, é a diferença de pigmentação entre a nossa pele, nossos olhos e nosso cabelo, né? Entre as feições do nosso rosto. Então, existem mulheres que têm peles, olhos, cabelos, tudo claros ou todos escuros. Então, essas mulheres têm contrastes baixos. Outras mulheres, essas cores já diferem um pouco mais, contrastes médios, e em algumas existe uma grande diferença de pigmentação nas suas feições, que são os contrastes mais altos. E nessa questão do contraste, eu gosto de lembrar que existem duas vertentes principais, duas formas de analisar o contraste. Algumas construtoras, principalmente fora do Brasil, elas levam em consideração o branco do olho e os dentes na hora de identificar o contraste. Então, sempre mulheres com cabelos mais escuros e peles mais escuras terão contrastes altos, né? Partindo desse princípio, se a gente levar em consideração esses elementos. Porém, aqui no Brasil, a vertente mais comum é não se considerar esses aspectos, né, do branco do olho e dos dentes. E a gente vai analisar só a pupila do olho, a pele e o cabelo. Então, nesses casos, uma mulher, por exemplo, com a pele morena e o cabelo mais escuro, ela não vai ter alto contraste, né? Ela pode ter médio ou baixo contraste escuro. Partindo dessa vertente, a gente vai encontrar mulheres dos mais variados contrastes na paleta de primavera brilhante. A gente pode ter desde contrastes baixos, claros ou escuros, ou até contrastes médios a altos também. Falando dos olhos dessas mulheres, né, novamente uma característica muito marcante é serem pigmentados, né, serem brilhantes, e com um tom aí um pouco mais quente. Então elas podem ter olhos azuis, verdes, castanhos, enfim, independente da cor, eles terão essa característica de uma temperatura mais quente, uma força na cor, uma pigmentação, um brilho. E outra coisa é que os olhos das mulheres de primavera têm um padrão chamado de explosão solar, que ocorre na íris, né? São alguns raios mesmo de uma cor mais forte na íris dessas mulheres, e é bastante comum nessa paleta. E os cabelos das pessoas de primavera brilhante vão variar muito, conforme eu falei, pode ter até dos mais claros aos mais escuros, mas todos pigmentados e tendendo aí para o lado mais quente, mais dourado, sem aqueles tons acinzentados e frios. Sempre é bom ressaltar, gente, que quando eu cito todas essas características, isso é a regra, o padrão. Porém, existem muitas belezas diversas por aí que fogem desse padrão. Então, pode ser que quando a gente testa na prática, mesmo que a pessoa tenha todas as características que confirmem, né, que indiquem determinada cartela, a beleza dela pode se iluminar com cores totalmente opostas. É necessário testar, ver na prática, né, testar vários elementos, para a gente chegar realmente a uma conclusão, a gente bater o martelo de qual paleta essa pessoa pertence. Então, essas características são um guia. Porém, é importante a gente sempre lembrar que não são determinantes. E vamos passar para as recomendações para as mulheres de primavera brilhante. No caso de cabelos,
é importante que essas mulheres mantenham cores pigmentadas e quentes, né? Sempre que essas mulheres usarem cores mais apagadinhas, mais suaves ou mais frias nos cabelos, isso não vai realçar a beleza delas, né? Então, um exemplo aqui que eu postei até lá no meu Instagram esses dias, né? Falando nisso, se você quiser seguir lá, é Paty Alvarenga. Eu postei lá esses dias um exemplo da Emma Stone, que ela é da paleta de Primavera Brilhante. E olha só como que ela fica muito melhor, 1000 vezes melhor, com esse cabelo mais dourado, mais pigmentado, né? Quase um ruivo, na verdade, né? Com esse tom mais quente, do que quando ela deixa o cabelo mais platinado, mais acinzentado e mais frio. Isso não valoriza, isso não realça a beleza dela. A pele dela fica até mais vistosa, né, quando ela segue as recomendações da paleta dela. E na maquiagem, a mesma coisa. Lembrar de manter a pigmentação e o brilho, né, um acabamento mais low, mais fresh, assim. Quando tinha algo muito mate, muito apagado, sabe? O brilho e a pigmentação favorecem muito essas mulheres, mas lembrando de manter os subtons mais neutro-quentes também, né? Nada de acabamentos frios. E para blushes e batons, a mesma coisa, né? Eles têm que tender a temperaturas mais quentes também. Então, corais funcionam muito bem, né? Evitar aqueles rosas ou vermelhos muito frios. E quanto aos acessórios, né? Os metais que essas mulheres podem usar, os melhores, obviamente, são os mais dourados. Se tratar de uma cartela de primavera, porém, como é uma paleta de transição, né, e sua temperatura é mais neutra, acessórios em prata, platina, né, rosé também irão funcionar muito bem. E, obviamente, né, como estamos falando numa cartela brilhante, o acabamento desses metais também tem que ter mais brilho, né? Evitar metais muito foscos, porque isso foge da harmonia dessa paleta. E quando a gente fala das cores neutras para essa paleta, é uma paleta que ela herdou ali do Inverno Brilhante a cor preta. Então existe o preto puro nessa cartela. Porém, a cor preta, ela tem um leve toque mais frio nela, né? Então, apesar de estar presente, não é a melhor opção para essas mulheres, né? Na verdade, o melhor seria aqueles verdes mais escuros, né? Quase pretos, mas que trazem aí uma veia, um tom mais quente. O branco puro também não é o melhor, são off-whites, beges, algo que tem uma tonalidade também um pouco mais quente. E as piores cores para essas mulheres, as cores que elas têm que evitar, são as cores suaves e frias, né? As duas características extremo opostas às características principais dela. Então essas cores são a definição da paleta de verão suave. Então elas ficam ali em lados opostos, né, do espectro das paletas, têm características muito divergentes entre si. Então, mulheres de primavera brilhante e de verão suave têm belezas completamente opostas e uma tem que evitar as cores da paleta oposta. E como combinar as cores no look, né? Quais cores usar? Todas as cores que estão nessa paleta, elas podem ser combinadas muito bem entre si, por se tratarem de cores com aspectos semelhantes. Porém, algumas combinações podem ficar melhores do que outras. E a primeira coisa a se atentar é evitar looks muito neutros para essas mulheres. Mesmo que sejam neutros que estão nessa paleta, essas mulheres elas se beneficiam muito de cores vivas e pigmentadas. Então, ao invés de um look all black, né, todo preto ou todo branco, quando essas mulheres colocam pontos de cores mais vivas no look, isso acende a beleza delas e funciona muito melhor. Então, isso é algo para se atentar. E outra coisa importante é que é legal que a gente replique o nosso contraste pessoal nas combinações. Então, se você tem um contraste pessoal alto, né, pele mais clarinha, cabelo mais escuro, quanto mais contrastantes forem as peças de roupas para você, mais harmônico vai ficar. Para contrastes mais baixos, isso funciona também, né? Belezas com contrastes mais baixos seguram bem looks com baixo contraste. Porém, na paleta de Primavera Brilhante existe uma particularidade, que todas as mulheres dessa paleta, independente do seu contraste pessoal, seguram bem altos contrastes. Então, as pessoas que têm baixo contraste estão nessa paleta, elas podem transitar aí por uma gama de contrastes na hora de montar o look. Ainda assim vai ficar muito harmônico, né? Existe essa liberdade. Lembrando que o melhor é sempre colocar um ponto de cor, né? Um toque mais vibrante no look. Pode ser nos acessórios, pode ser na make. É importante esse toque para acender a beleza dessas mulheres. E a pergunta que não quer calar, como
sair da cartela, né? Se você quiser usar cores que não estão na sua paleta, como fazer? A primeira coisa é que ela tem ali duas paletas vizinhas, né? Duas paletas irmãs, que é o Inverno Brilhante e a Primavera Quente. Então ela compartilha características com essas duas paletas. Com o Inverno Brilhante, ela compartilha característica de intensidade e diverge ali na temperatura. E com a paleta de Primavera Quente, ela compartilha a temperatura e a intensidade, porém em escalas opostas, né? Que é principal em uma, é secundário na outra. Então, para essas duas paletas, é possível sim usar algumas cores de forma moderada, sem prejudicar muito a harmonia. E para qualquer outra cor que essas mulheres queiram usar, se elas quiserem usar cores mais frias, mais suaves, é importante manter um cabelo e uma make muito adequados para isso não pesar muito a fisionomia facial delas, evitar essas cores muito próximas ao rosto. E conforme eu falei, mesmo assim é legal colocar um toque de cor mais intensa e quente no look, em algum elemento dele, pode ser num calçado, numa bolsa, mas só de colocar esse elemento, o resultado final já vai ficar muito mais harmônico. Bom, gente, eu espero de coração que esse vídeo tenha clareado aí para vocês a visão a respeito da paleta de Primavera Brilhante e que ajude vocês a usar essa paleta na prática. Então fique ligado que nas próximas semanas eu vou falar das demais cartelas de primavera e depois passar para as cartelas de verão para a gente fechar essa série. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Muito obrigada e até a próxima!